Saber Direito desta semana é sobre direito ambiental. As aulas abordam o papel do meio ambiente na Constituição, os princípios do direito ambiental, as políticas nacionais e muito mais. As aulas são com o professor Fabiano Melo. Olá, meus queridos amigos e queridas amigas, tudo bem? Nessa semana estamos estudando aqui no Saber Direito a Constituição Ecológica. Nessa aula, vamos aqui abordar as políticas nacionais. Uma das sistemáticas legislativas no nosso país é a adoção de políticas nacionais para inúmeras temáticas, como resíduos sólidos, biodiversidade, educação ambiental, recursos hídricos, dentre outras temáticas. Então nós temos políticas nacionais, já que somos uma república federativa, temos aí União, Estados-membros, Distrito Federal e devemos ter então um piso mínimo. E essas políticas nacionais são fundamentais para a orientação do poder público dos entes federativos. A primeira das políticas que nós tivemos é a Política Nacional do Meio Ambiente, que foi instituída aí pela Lei 6.938 de 1981. Essa lei é a lei-mãe no âmbito infraconstitucional. Ela é fundamental no estudo da nossa disciplina. Traz lá as diretrizes, os objetivos, os instrumentos para efetivar uma política nacional para o meio ambiente no nosso país. Eu nem vou aprofundar na discussão sobre a Lei 6.938 de 1981, porque durante toda essa semana, em vários momentos, fizemos abordagens sobre essa lei, sobre essa política nacional. Então eu vou destacar agora, já passando então a política nacional, uma específica que eu acho que é importantíssima, que é a Política Nacional de Recursos Hídricos. Nós estamos vivendo no nosso país, neste momento, uma crise hídrica. Temos aí unidades da federação como São Paulo, o próprio Distrito Federal, Minas Gerais, vários estados do Nordeste que passaram por crises hídricas ou estão passando por crises hídricas, que é basicamente uma crise de gestão desses recursos. E é importante que possamos conhecer esse diploma legal, a Lei 9.433 de 1997, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos. Então vamos trabalhar aí alguns aspectos mais importantes desse diploma. Começando pelos fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. Quais são eles? Temos 6 fundamentos. Primeiro, a água é um bem de domínio público. O que significa dizer isso? Aquele regime jurídico aplicável lá no artigo 225 da Constituição, caput, lá o bem de uso comum é aplicável igualmente aqui. Nós temos que a água é um bem de domínio público, isto é, não temos águas privadas, mistas, nada disso. Domínio público e, como tal, sujeito ao mesmo regime jurídico lá do caput do artigo 225. Então esse é o primeiro fundamento. A água é um bem de domínio público. Segundo fundamento, a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. Esse fundamento importantíssimo. A água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. O que isso significa? Que eu posso cobrar pelo uso da água. Evidente, a água é um bem dotado de valor econômico. Por que isso? Se eu não for valorar esse bem ambiental, a água, os recursos hídricos, qual é a tendência? A tendência é ter um uso aí excessivo e com ele a escassez. A água é um elemento importantíssimo, é um insumo no processo produtivo. Se você não cobra pelo uso da água, esse uso em excesso contribui para essa crise hídrica que nós estamos vivendo. E quando eu falo que é dotado de valor econômico, eu posso cobrar. Cobro por quê? E para quê? Cobro para identificar esse valor econômico, para obter recursos
para financiamentos aí em projetos que envolvam os planos de recursos hídricos e também para racionalizar esse bem fundamental para a vida. Então não se esqueça, para efeitos de prova, água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. Terceiro fundamento, já que estamos falando aqui em crise hídrica, em situações de escassez, o uso prioritário das águas é para o consumo humano e a dessedentação de animais. Eu tenho uma situação de escassez, foi decretada uma situação de escassez. E eu tenho o uso da água por vários atores, inúmeros usuários. Qual vai ser o uso prioritário em situação de escassez? O consumo humano, o meu, o seu, o nosso consumo e a dessedentação de animais, matar a sede dos animais. Esse é o terceiro fundamento da Política Nacional de Recursos Hídricos. O quarto é garantir aí, na gestão dos recursos hídricos, o uso múltiplo das águas. O que é o uso múltiplo? Eu tenho um corpo d'água. Esse corpo d'água, ele pode ser usado para abastecimento público, pode ser usado para navegabilidade. A ideia é que nós tenhamos o uso múltiplo. Esse corpo d'água possa ser utilizado de várias maneiras. É claro que isso depende do corpo d'água, da sua classificação. Tem corpos d'água que são utilizados para abastecimento público, para consumo humano, outros aí como insumo de processo produtivo, para navegabilidade. Qual é a ideia? A ideia é o uso múltiplo. Quinto fundamento. O quinto fundamento é a unidade territorial para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e para o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Quando eu falo em unidade territorial, nós sempre pensamos aí nos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Contudo, a unidade territorial para implementar a Política Nacional e o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos é a bacia hidrográfica. Atenção, atenção, atenção! A unidade territorial é a bacia hidrográfica. Fique isso claro. Ah, Fabiano, não podemos ter rios federais, rios estaduais? Sim, perfeito. Exemplo de um rio federal, Rio São Francisco. Rio que pega 2 ou mais estados é um rio federal. Ou ainda, região de fronteira, Rio Paraná, é um rio federal. Rio Doce, pega Minas Gerais e Espírito Santo, é um rio federal. Está nos limites de um estado, rio estadual. Podemos ter rios federais e rios estaduais, mas entenda, a unidade territorial, como é que eu vou pensar a gestão dos recursos hídricos, a implementação do Sistema Nacional, é a bacia hidrográfica. E aí, se eu fosse fazer uma representação gráfica, para ficar mais simples a compreensão do que é uma bacia hidrográfica, eu tenho um rio principal. E nesse rio principal, eu tenho os afluentes. Ó, imagina como uma espinha de peixe. Um rio principal com seus afluentes e subafluentes. Estou usando aqui uma linguagem geográfica, mas na Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos, nós falamos aqui no rio principal, mas nos seus tributários. O afluente, que é aquele rio derivado, é chamado de tributário, e o subafluente de subtributário. Cuidado para não confundir com a matéria de direito tributário. É uma espinha de peixe, rio principal, com seus tributários e subtributários. Isso é uma bacia hidrográfica, claro que numa representação muito simples. O importante é que você compreenda o conceito. Depois, se quiser ter uma definição técnica, é só pegar lá com a geografia ou mesmo as definições jurídicas para a bacia hidrográfica. Minha preocupação com você aqui é que você entenda. Pensa na bacia de peixe, ou melhor, numa espinha de peixe. Você tem aqui, né, um rio principal com seus tributários. Essa é a bacia hidrográfica, para ficar bem simples a sua visualização. Ela que é a unidade territorial. Não se esqueça nisso. Toda vez que eu falar em água, você pensa
nessa unidade territorial que é a bacia hidrográfica. Ok? Bacia hidrográfica. Esta é a unidade territorial. E, por fim, o sexto fundamento é que a gestão dos recursos hídricos ela deve ser descentralizada e contar com a participação dos usuários, do poder público e das comunidades. Descentralizada, participativa. Contar com a participação dos usuários. Quem são os usuários? Desde a agricultura, da indústria, são usuários. Afinal, a água é um insumo de processo produtivo. E contar, então, com os usuários, o poder público e as comunidades que serão afetadas. Então, basicamente, esses são 6 fundamentos. Você deve conhecê-los. Água é um bem de domínio público, dotado de valor econômico, recurso natural, dotado de valor econômico. Em situações de escassez, o uso prioritário é o consumo humano e a dessedentação de animais. Deve-se garantir o uso múltiplo das águas, a unidade territorial é a bacia hidrográfica e a gestão deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades. Esses são 6 fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. Essa política também tem lá, eu estou citando aqui os fundamentos. Eu poderia falar dos objetivos, mas eu vou ser bem direto, eu já vou de imediato para os instrumentos. Eu tenho esses fundamentos, como é que eu vou efetivá-los? Por intermédio, por meio dos seus instrumentos. Vou trabalhar aqueles mais importantes. Quais são os instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos? Eu tenho os planos de recursos hídricos, eu tenho enquadramento das águas em classes, eu tenho a compensação aos municípios, eu tenho a cobrança pelo uso de recursos hídricos, a outorga de direitos de uso de recursos hídricos. No artigo 5º tem lá os instrumentos. Mas para essa aula, eu vou me dedicar especificamente aos planos de recursos hídricos, à cobrança de recursos hídricos e à outorga de direitos de uso de recursos hídricos. Basicamente esses 3. Há outros. Fica aí a recomendação para que você efetue a leitura do artigo 5º. Mas, como eu disse, esses 3 são os principais. Vou começar pelos planos de recursos hídricos. O que são esses planos? São planos diretores de longo prazo que vão subsidiar a política nacional, que vão subsidiar a gestão dos recursos hídricos no nosso país. Quando eu falo planos diretores, são planos de longo prazo, horizonte de longo prazo. E esses planos, eles são elaborados para o nosso país. Então, nós temos aí um plano nacional, temos os planos estaduais e os planos para as bacias hidrográficas. Esse plano é formulado para o país, para os estados e para as bacias hidrográficas. Já que é a unidade territorial, a bacia hidrográfica tem o seu plano, tudo é pensado tendo como referência esta unidade territorial. Então, o que vai ter um plano de recursos hídricos? Vamos pegar Brasil, estados, só para exemplificar. Água, a gente só percebe a importância dela quando nos deparamos com conflitos. Nessa crise hídrica, ficou muito claro a importância da água como insumo de processo produtivo. Novas indústrias, elas não podem ser localizadas ou desenvolverem suas atividades se faltar água. Bares, restaurantes foram afetados diretamente pela crise hídrica. Portanto, esses planos diretores vão trabalhar desde aspectos demográficos, o aumento da população, a disponibilidade de água que será necessária para esse aumento, aqueles usos que são preponderantes, como é que vai se dar a cobrança pelo uso de recursos hídricos. Há uma série de itens que estão relacionados no artigo 7º, no artigo 8º da Política Nacional de Recursos Hídricos, com relação a esses planos de recursos hídricos. Plano nacional, planos estaduais e os planos das bacias hidrográficas. Eles é que vão pensar em longo prazo os problemas, as soluções para a gestão de recursos hídricos. Mas não se esqueça,
Temos o plano para o Brasil, para o nosso país, para os estados e para as bacias hidrográficas. Esse é o principal instrumento aqui de início, né, dessa discussão, são os planos. Esses planos é que vão subsidiar como planos diretores. Outro instrumento é a cobrança pelo uso de recursos hídricos. Qual que é o objetivo de eu cobrar? Basicamente, nós temos 3 objetivos. Está lá no artigo 19 da Lei 9.433, de 1997, a Política Nacional de Recursos Hídricos. Eu vou cobrar, primeiro, para demonstrar o caráter econômico da água, dos recursos hídricos. Lembrando que um dos fundamentos é que a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. Então eu vou cobrar para isso, para racionalização e também para obter recursos para financiar os programas, as iniciativas, os projetos que estão inseridos nos planos de recursos hídricos. Esses planos nacional, estaduais e de bacia ou por bacias hidrográficas. Por que eu cobro pela água? Primeiro, para demonstrar esse caráter econômico. Segundo, para racionalizar, para racionalização. E terceiro, para obter recursos financeiros. Ok? Esses são os 3 objetivos pela cobrança do uso de recursos hídricos. Inclusive, tem até um princípio do direito ambiental que está aqui envolvido, que é o princípio do usuário pagador. O exemplo é o artigo 19 da Política Nacional de Recursos Hídricos. O usuário pagador, aquele que usa um recurso natural, deve pagar pela utilização. É o caso da água. Quando pensamos na água, vem sempre à mente as nossas questões pessoais, o nosso dia a dia, na nossa residência. Tá, essa é uma parte muito pequena das discussões sobre recursos hídricos. A utilização em setores como a agricultura, na indústria, na mineração, na metalurgia, em vários setores. É muito mais significativa. E por isso que eu vou cobrar pelo uso da água. Agora, em quais hipóteses eu vou cobrar pelo uso da água? E aí nós vamos trabalhar o terceiro instrumento que nós nos propomos aqui a analisar. Esse terceiro instrumento é a outorga de direitos de uso de recursos hídricos. O que é isso? O que é a outorga de direitos de uso de recursos hídricos? Qual que é a natureza jurídica disso? É de uma autorização administrativa. A natureza jurídica é de uma autorização. O que é essa outorga? Ora, toda vez que eu tenho que utilizar água, fazer captação, derivação num corpo d'água, pegar num aquífero subterrâneo, eu preciso ter essa outorga de direitos de uso de recursos hídricos. Isto é, uma autorização pelo poder público para que eu possa captar, derivar, extrair água. Outorga de direitos de uso de recursos hídricos. Essa outorga de direitos, ela fundamentalmente vai garantir o direito de acesso aos recursos hídricos. Ela vai disciplinar. Então, toda vez que eu tenho que utilizar água que vai afetar a quantidade, a qualidade, o regime jurídico de um corpo d'água, tem que ter a outorga de direitos de uso de recursos hídricos, que não passa de uma autorização para utilizar. E essa outorga, ela disciplina. Tem um rio. Eu preciso ter, então, aí o controle pelo poder público por meio da outorga, senão, imagina um rio aqui, as suas margens, nós temos aí várias culturas, plantando batata, soja, café, tem várias culturas possíveis. Se não tiver um controle, há uma tendência de retirada de uma vazão muito grande que pode comprometer esse corpo d'água, pode comprometer a navegabilidade, pode comprometer a qualidade, entre outros aspectos. E aí é o papel dessa outorga, porque o poder público confere o uso do recurso hídrico, dos recursos hídricos, mas controla também o acesso a esses recursos. Por isso a importância da
outorga de direitos de uso de recursos hídricos. Essa autorização conferida pelo poder público. Se é um rio federal, como o Rio São Francisco, que passa por Minas Gerais, Bahia e outros estados do Nordeste, Rio Paraná, Rio Doce, que pega Minas Gerais e Espírito Santo, quem é que vai dar essa outorga de direitos de uso de recursos hídricos? Quem é que vai conferir essa outorga? No âmbito federal, para rios federais, é a ANA. Quem é a ANA? Agência Nacional de Águas. A ANA é uma autarquia de natureza especial, é uma agência reguladora. ANA, Agência Nacional de Águas. Se você estiver fazendo alguma prova que seja aí suscitada, esteja lá no edital, no conteúdo programático, a ANA, a Agência Nacional de Águas, você tem que estudar a Lei 9.984 de 2000, 9984 de 2000, que vai trazer aí, então, a discussão sobre a Agência Nacional de Águas. Se for um rio estadual, aí você vai ter que ver o órgão ambiental do seu estado. Cada estado tem uma singularidade. Tem estados que têm um único órgão ambiental, e ele é, então, responsável pelo licenciamento, por supressão em floresta, por outorga de recursos hídricos. Outros dividem as atribuições. E aí você que está nos acompanhando vai ter que verificar qual é a dinâmica do seu estado. Perfeito? Esse é outorga. Agora, em quais situações estão sujeitas à outorga de direitos de uso de recursos hídricos? Vamos aqui trabalhar algumas dessas hipóteses. Inicialmente, quando eu quero fazer a derivação, a captação de água, né, em um corpo d'água para abastecimento público, insumo de processo produtivo, eu tenho que ter outorga. Ora, quero pegar a água, captar, derivar água de um rio. Para quê? Para abastecimento público. Ou ainda para insumo de processo produtivo. Agricultura, para a indústria, eu tenho que ter outorga. Se for um rio federal, vou até a Agência Nacional de Águas e peço a outorga de direitos para poder fazer a derivação, captação num corpo d'água. Essa é uma primeira hipótese em que a outorga é necessária. Uma segunda hipótese, para fazer extração de água em aquíferos subterrâneos. Nós temos aí 2 aquíferos muito importantes no nosso país. O mais conhecido, sem dúvida alguma, é o aquífero Guarani. Mas tem um aquífero maior ainda, que é o aquífero de Alter do Chão, que encontra-se no estado do Pará. Olha esses aquíferos subterrâneos. Tem também o aquífero Bauru, há outros, claro. Esses aquíferos, se eu quero pegar água, fazer extração, colocar um poço artesiano, para quê? Para insumo de processo produtivo. Ah, para minha indústria. Eu tenho que ter outorga. Deixa isso bem claro, eu tenho que ter outorga. Então eu não posso simplesmente colocar um poço artesiano e ir extraindo água. Não, eu tenho que ter outorga primeiro. Sob pena de estar cometendo ilícitos na esfera penal e administrativa. Portanto, outorga. Se eu quero aproveitar potencial hidrelétrico, quero fazer uma hidrelétrica, potencial hidráulico, tem que ter também outorga. Aproveitamento de potencial hidrelétrico também demanda, aí nesse caso é bem evidente. Tem uma hipótese bastante polêmica, está lá no artigo 12 da Lei 9433 de 1997, é fazer lançamento de esgotos em corpos d'água. Pode isso? Sim, é possível. Lançamento de esgotos tratados ou não, efluentes líquidos ou gasosos, num corpo d'água, para disposição, lançamento, disposição final em um corpo d'água. Isso é possível? Sim, acredite, isto é possível. Fabiano, mas isso não é crime? Lançar sem ter outorga, sem dúvida alguma,
pode até mesmo configurar o crime de poluição, que está no artigo 54 da Lei 9.605 de 98, só para trazer aqui uma hipótese. Ah, claro, desdobramentos. Mas veja, quando eu tenho uma outorga para lançar esgoto, tratado ou não, efluentes, líquidos ou gasosos, para transporte, diluição, disposição final num corpo d'água, é possível desde que eu tenha outorga. Então, atenção para essas hipóteses. Vamos aqui, então... Ah, tem mais uma ainda. Tudo que mexer, né, que afetar o regime jurídico, a qualidade, a quantidade de um corpo d'água, demanda a outorga. Vamos recapitular essas hipóteses? Então, quero fazer derivação, captação num corpo d'água para abastecimento público, para insumo de processo produtivo. Tem que ter outorga. Quero fazer extração num aquífero subterrâneo para obter água para insumo de processo produtivo, por exemplo. Tem que ter outorga. Fazer lançamento de esgotos, tratados ou não, efluentes líquidos ou gasosos, num corpo d'água, tem que ter outorga. Aproveitamento de potencial hidráulico, lá, hidrelétrico. Sim, potencial hidrelétrico, quer fazer uma usina hidrelétrica, tem que ter a outorga, tem que ter outorga. E tudo aquilo que mexa com o regime jurídico, a quantidade e a qualidade de um corpo d'água, igualmente nós temos a necessidade de se solicitar ao poder público uma outorga de direitos de uso de recursos hídricos. E aí surge uma outra pergunta. Fabiano, toda vez que eu tiver que pegar água, então, tem que ter outorga? Não, claro que não. Há aqueles usos que são considerados insignificantes. Esses não é necessário outorga. Vamos dar alguns exemplos. Eu quero fazer derivação e captação aqui, que é considerado insignificante. Quero pegar um copo d'água no rio. Isso é insignificante. Eu quero lançar algo aqui, um copo que está com sujeira. Quero lançar no rio. Isso é insignificante, por evidente que não é necessário a outorga. Claro que não. Ou ainda, quero fazer captação aqui de água de chuva. Está chovendo aqui, eu vou colocar uma meia dúzia de baldes no quintal de casa para pegar água. Claro que você não precisa de outorga, por evidente. Também não precisa de outorga pequenos núcleos populacionais localizados na zona rural. Ora, eu tenho aqueles pequenos núcleos, muito comum em várias regiões do nosso país, embora hoje, cada vez mais, o Brasil é um país urbano, mais de 80% da população vive nas cidades, o fato é que você ainda tem distribuído pelo meio rural, pela zona rural de todo o país, pequenos núcleos populacionais. Esses pequenos núcleos populacionais não vão precisar de outorga para pegar água. Então, cuidado, temos as hipóteses que eu acabei de relacionar, elas estão no artigo 12. Lá no parágrafo 1º vai dizer aqui, né, que não precisa, aqueles usos considerados insignificantes, captação, derivação, lançamento, aquilo que é insignificante. E também os pequenos núcleos populacionais localizados no meio rural. Por vezes, costuma chegar a pergunta assim, Fabiano, mas essa outorga de direitos de uso de recursos hídricos não é alienação das águas? Em absoluto. As águas são inalienáveis. Inalienáveis. A outorga é simples direito de uso. Simples direito de uso. Porque as águas são inalienáveis. Lembrando, o fundamento de número 1, a água é um bem de domínio público. Portanto, as águas são inalienáveis. É simples direito de uso. Tanto que a outorga, uma vez conferida pelo poder público, ela pode ser suspensa de forma temporária, definitiva, parcial. Eu tenho situações aí, o artigo 15 é que vai dar as hipóteses que eu posso suspender uma outorga que foi conferida. De repente, estou há 3 anos sem utilizar a outorga. Ela pode ser suspensa. Eu tenho uma situação de grave calamidade, eventos hidrológicos, calamidade pública, algo muito sério.
Posso suspender? Sim, posso suspender. Está tendo aí uma escassez intensa, inédita. Posso suspender a outorga de uma determinada fábrica, de uma determinada atividade econômica? Claro, lembrando que em situação de escassez, o uso prioritário é o consumo humano e a dessedentação de animais, se tiver em situação de escassez. É claro que ela tem que ser decretada, não é? Verbalizar, olha, estamos em situação de escassez. Não, isso tem que ser decretado. Outra pergunta também, que é comum, qual que é o prazo da outorga? A outorga, o regime jurídico, é de uma autorização administrativa. Só que, acreditem, olha o prazo, até 35 anos aí, renovável. 35 anos, até 35 anos, renovável. Extenso, né? Extenso. Bom, esses são os 3 instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos que eu gostaria de ter trabalhado, trabalhei com você aqui nessa aula. Sugiro aí que você possa, então, aí aprofundar essa discussão. Mas não terminei, não. Ainda tem um tópico que eu quero abordar antes de encerrar esta política nacional. Que tópico é esse? Nós temos um Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Nós temos órgãos e entes responsáveis. Nós temos um Conselho Nacional de Recursos Hídricos, nós temos os conselhos estaduais, nós temos os comitês de bacia hidrográfica, nós temos os órgãos, entes dedicados a isso, a recursos hídricos, as entidades da sociedade civil. Então, nós temos aí um corpo de órgãos e entes. Eu queria só fazer uma pequena pincelada sobre os comitês de bacia hidrográfica. Já que a unidade territorial é a bacia hidrográfica, elas têm comitês para essas bacias hidrográficas. O que são esses comitês? São órgãos colegiados, com função deliberativa, consultiva, para quê? Para a gestão, naquela bacia hidrográfica, dos recursos hídricos. Eu diria que dentro do Sistema Nacional tem uma centralidade esses comitês de bacia hidrográfica, esses órgãos colegiados. Um comitê, ele pode ser de toda a bacia hidrográfica, ele pode ser de tributário do rio principal, lembrando que tributário é afluente, né, de uma subbacia, ou quando tem 2 bacias hidrográficas que são contíguas, pode ser um único comitê. Esse comitê é que vai pensar e que vai dirimir, num primeiro momento, os conflitos sobre os recursos hídricos. Por que no primeiro momento? Depende se o rio é estadual, se o rio é federal. Vamos imaginar que nós tenhamos aí um rio federal que tem o seu comitê de bacia hidrográfica. Esse comitê, esse órgão colegiado, ele vai dirimir as questões administrativas sobre os conflitos de recursos hídricos, numa primeira instância. Se tiver que recorrer, como o rio é federal, vai para o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, tudo isso no âmbito administrativo. A cobrança também, quem vai definir a cobrança, os usos preponderantes, é o Comitê de Bacia Hidrográfica. Esse órgão colegiado, fundamental para a gestão, para o gerenciamento de recursos hídricos no nosso país. Com isso, temos aqui os principais apontamentos sobre a Lei 9.433 de 97, essa política nacional para os recursos hídricos. E vamos então para o nosso quiz, para testar os conhecimentos dessa parte da aula. Vem comigo! No tocante às águas, assinale a alternativa correta. Toda outorga de direitos de uso de recursos hídricos far-se-á por prazo não inferior a 25 anos, sendo renovável. Letra B. Os planos de recursos hídricos são elaborados por bacia hidrográfica, por município e por estado. C. O uso de recursos hídricos para a satisfação das necessidades de pequenos núcleos populacionais distribuídos no meio rural é sujeito a outorga especial pelo poder público. E, finalmente, letra D. A outorga de direito de uso de recursos hídricos não implica alienação das águas.
que são inalienáveis. Mas o simples direito de seu uso. Temos que assinalar a alternativa correta. Qual é ela? Letra D. A outorga de direito de uso de recursos hídricos não implica alienação das águas, que são inalienáveis, mas o simples direito de seu uso. Perfeito? Letra D do nosso quiz, encerrando aqui a parte sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos. E agora, vamos dar aqui então os principais apontamentos de outra política nacional importantíssima, que é a Lei 12.305 de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. É a lei do lixo. Em português bem simples, é a lei do lixo. Só que nós utilizamos hoje a terminologia resíduos sólidos. Somos uma sociedade de consumo e geramos resíduos sólidos em todas as nossas atividades. E esta lei, a Lei 12.305 de 2010, vai se aplicar às pessoas físicas, às pessoas jurídicas, de direito público, de direito privado, que estão aí nessa cadeia de consumo. Ah, uma dica. Esta lei, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, não se aplica aos rejeitos radioativos que têm um diploma próprio. Sujeito dessa lei? Nós, todos nós. O objeto dela é a gestão e o gerenciamento de resíduos sólidos aqui no nosso país. Mas antes de avançar, eu queria trabalhar com você alguns conceitos. Resíduos sólidos, rejeitos. Destinação final ambientalmente adequada e disposição final ambientalmente adequada. Esses 4 conceitos são importantes para compreender a dinâmica da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Começando com resíduos sólidos. Resíduo sólido é gênero. Tudo que envolve na nossa sociedade aqui, nós vamos denominar como resíduos sólidos. É gênero, é mais amplo o conceito de resíduos sólidos. É mais amplo. Pega tudo, inclusive os rejeitos. Fabiano, quer dizer então que o rejeito é um resíduo sólido? Perfeito. Rejeito é uma espécie de resíduo sólido. Porque o resíduo sólido, ele pode estar sujeito à reutilização, à reciclagem, ao tratamento. E existe aquele resíduo sólido que não dá para fazer mais nada. Não dá para tratar, porque não é viável tecnicamente ou economicamente. Aquele resíduo sólido, que não está mais sujeito a tratamento, porque não é viável economicamente, ou não tem uma tecnologia disponível, também não é economicamente, ele se transforma em rejeito. Resíduo sólido, que não dá para ser reutilizado, reciclado, ou para compostagem, não dá para ser tratado, já não é viável tecnicamente ou economicamente, já não tem tecnologia para isso, esse resíduo sólido se transforma em rejeito. Então, rejeito é resíduo sólido, mas um resíduo sólido que não dá mais para tratar. Então, cuidado, hein? Vamos singularizar. Resíduos sólidos e rejeito. Rejeito é resíduo sólido, mas é aquele resíduo sólido não mais passivo de tratamento. Outros 2 conceitos, destinação final e disposição final. Destinação final é mais amplo. O que é destinação? Eu tenho um resíduo sólido. Eu tenho que dar uma destinação final. Qual que é a destinação final? Pode ser reutilizado, reciclado, compostagem, aproveitamento em outros setores, tratamento, inclusive a própria disposição está dentro da destinação. Destinação é amplo, é gênero e engloba inclusive a disposição. O que é destinação? Eu pego um resíduo sólido, eu preciso destiná-lo. O que é destinação? Essa destinação pode ser reutilizar, reciclar, compostagem, tratamento. Isso é destinação. É mais amplo. Já a disposição final é para os rejeitos.
Apareceu na sua prova disposição final, é rejeitos. E para onde vão os rejeitos? Para os aterros. Então note, cuidado para não confundir. O que é que vai para os aterros? Lixões estão proibidos. Para os aterros, os rejeitos. Fabiano, todos os resíduos sólidos vão para os aterros? Não, somente os rejeitos. A disposição final ambientalmente adequada é dos rejeitos, que é colocar certinho lá nos aterros, de acordo com as normas técnicas pertinentes. Disposição é para os rejeitos. E a disposição está dentro da destinação. Por quê? Porque a destinação é ampla. Então a destinação é, vamos lá, reutilizar, reciclar, compostagem, tratamento e também encaminhar para os aterros os rejeitos. Isto é, a disposição. A disposição está dentro da destinação. Mas quando eu falo só disposição, estou mencionando exclusivamente os rejeitos. Está claro isso? O conceito de resíduo, amplo. Destinação final, ampla. E aí eu tenho os rejeitos, que é o resíduo que não dá mais para tratar. Não vou fazer mais nada. Para onde vão os rejeitos? Para os aterros, por meio da disposição final ambientalmente adequada. Esses 4 conceitos, a compreensão é necessária. Fica muito mais fácil o estudo da política nacional, a Lei 12.305 de 2010. O objeto, como eu fiz menção, é a gestão e o gerenciamento de resíduos sólidos. Existe uma ordem de prioridade na gestão e no gerenciamento de resíduos sólidos no nosso país. Está lá no artigo 9º da Política Nacional. Qual que é essa ordem? Não geração, até vou efetuar a leitura aqui, olha, não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada. Existe uma ordem de prioridade na gestão e no gerenciamento de resíduos sólidos. Qual que é essa ordem? Não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e, por fim, a disposição final ambientalmente adequada. Vou recapitular. Não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Qual que é a ideia? Não gerar. Ah, mas não tem jeito, somos sociedade de consumo. Então tá, vamos reduzir, vamos reutilizar, vamos reciclar, vamos tratar, ou ainda, quando não dá para fazer mais nada, vai para a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Essa ordem, ela é importante que você conheça, porque ela que vai aí balizar essa política nacional, sem dúvida alguma, né, para estruturar os instrumentos. E aí os resíduos sólidos, é claro que ele tem classificações. Resíduo sólido, ele pode ser domiciliar, das nossas residências, pode ser de varrição. Resíduos sólidos vêm da construção civil, vêm da mineração, da saúde, dos transportes, das atividades agro-silvopastoris. As origens são diversas dos resíduos sólidos, são diversas. Resíduos sólidos urbanos, que juntam a varrição, juntam os domiciliares. Temos resíduos sólidos perigosos e não perigosos. Então tem as classificações. Está lá no artigo 13, traz as classificações dos resíduos sólidos. Essa política nacional, ela tem uma preocupação de ter planos para sua efetivação. E esses planos eu tenho um plano nacional, eu tenho os planos estaduais, os planos microrregionais ou por regiões metropolitanas, os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos e aquelas atividades que geram uma quantidade significativa de resíduos sólidos vão ter os seus planos de gerenciamento de resíduos sólidos. Então, atenção, esta lei, ela traz assim, Brasil, vamos ter um plano nacional de resíduos sólidos. Estados, vamos ter o seu respectivo plano estadual de resíduos sólidos. E aí nós temos aí regiões metropolitanas, aglomerações que podem ter as suas especificidades. Pega uma região metropolitana como São Paulo, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Goiânia, Curitiba, Recife,
Você tem as regiões metropolitanas, elas podem pensar num plano específico para os municípios integrantes dessa região metropolitana. Ou o próprio município, individualmente, vai ter o seu plano municipal de gerenciamento de resíduos sólidos. É nesse plano municipal, por exemplo, que se estabelece a coleta seletiva, que é a segregação, aí de acordo aí com a composição do resíduo sólido. Coleta seletiva é uma questão municipal. Aquilo que a gente vê lá, né? Coloque aqui aquelas cores amarelo, verde, vermelho. De acordo com a composição, você vai colocar. Estamos aqui gravando no Supremo Tribunal Federal, tem aqui a coleta seletiva. E aquelas empresas, aquelas atividades que geram resíduos sólidos em grande quantidade, pega aí mineração, transportes, mesmo a construção civil, vai ter os seus planos de gerenciamento de resíduos sólidos. Esses planos são importantes. Fabiano, onde é que eu encontro isso na lei? Do artigo 14 até o artigo 20, 21, você vai encontrar plano nacional, estaduais, microrregionais, regiões metropolitanas, municipais. Feitas considerações sobre os planos de resíduos sólidos, agora vamos estudar aqui os instrumentos. Eu gostaria de destacar dois aspectos. Primeiro, a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e, em seguida, a logística reversa. O que é a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos? Ou o que é ciclo de vida dos produtos? É desde a concepção, do desenvolvimento, da matéria-prima, dos insumos, do processo produtivo, do consumo e da disposição final, nós temos o ciclo de vida dos produtos. Então, do seu nascimento até a etapa final, que é a disposição dos rejeitos, existe uma responsabilidade que é compartilhada por todos nós, que é uma responsabilidade individualizada e encadeada dos fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, nós, consumidores, e dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos. Note, do início, quando nasce, até o final, é um ciclo de vida. Esse ciclo de vida pega desde o desenvolvimento da matéria-prima, do insumo, do processo produtivo, do consumo e até a disposição final. Esse é o ciclo de vida de um produto. Nesse ciclo de vida, todos nós temos uma responsabilidade que é individualizada e encadeada. De quem? De quem fabrica, de quem importa, de quem distribui, de quem comercializa, nós consumidores e também os titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos. Essa é a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. E essa responsabilidade é justamente para minimizar esses resíduos sólidos, justamente para proteger o meio ambiente e a saúde humana. Temos esta responsabilidade que é compartilhada por todos nós. Agora, avançando, vamos discutir a logística reversa. Esse é um dos instrumentos mais importantes, sem dúvida, da política nacional de resíduos sólidos. O que é a logística reversa? Quando você vai num shopping center, você que mora nas cidades maiores, cidades médias, cidades maiores, você tem um shopping centers. Tem um local assim, ó, coloque aqui suas pilhas e baterias. Trata-se de um exemplo de logística reversa. Você que mora no interior, que vem de família de agricultores, de fazendeiros, pessoas que mexem com o campo, com a agricultura, com a pecuária, o que nós temos? Os agrotóxicos que são utilizados aí na lavoura. Quando termina de utilizar as embalagens plásticas de agrotóxicos, deve-se lavar pelo menos 3 vezes e fazer entrega no local onde você adquiriu aquele agrotóxico. É outro exemplo de logística reversa. O que é a logística reversa? É um instrumento econômico, social e ambiental da política nacional de resíduos sólidos. Até porque nós lançamos um produto no mercado, somos uma sociedade de livre mercado, de livre iniciativa, lança-se o produto no mercado para obtenção de lucro, claro.
sociedade de livre iniciativa, lança-se no mercado. Após o uso pelo consumidor, tem que voltar. Então, o que é logística reversa? Vai e volta. Quem fabrica, quem importa, quem distribui, quem comercializa, lança no mercado. Aí tem o uso pelo consumidor. Nós, após o nosso uso, tem que voltar para os sistemas de logística reversa, independentemente do serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Então, é um vai e volta. Você terminou de usar suas pilhas e baterias, você tem que entregar nos sistemas de logística reversa localizados, por exemplo, no shopping center ou nos shopping centers. Vai e volta. Isso é logística reversa. E quais são as duas discussões mais importantes para efeito de provas sobre a logística reversa? Primeiro, quem está obrigado a estruturar os sistemas de logística reversa? Quem está obrigado? E segundo, quais produtos estão sujeitos à logística reversa? Primeiro, quem está obrigado a estruturar? Será que eu estou obrigado? Será que você? Nós, não. Está obrigado quem fabrica, quem importa, quem distribui e quem comercializa os produtos que eu ainda vou relacionar. O fabricante, o importador, o distribuidor e o comerciante. Atenção para não confundir com a responsabilidade compartilhada que é de todos. Aqui na logística reversa é o fabricante, o importador, o distribuidor e o comerciante. Os quatro. Quem fabrica, quem importa, quem distribui, quais produtos? Temos aí 6 que são obrigatórios. Quais são eles? Primeiro, agrotóxicos, embalagens de agrotóxicos e outras embalagens perigosas. É o primeiro. Pilhas e baterias, que eu já fiz menção. Pneus, óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens. As lâmpadas, todas elas? Não. As lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista. E, por fim, os produtos eletroeletrônicos e seus componentes. Recapitulando, embalagens de agrotóxicos e outras embalagens perigosas, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, seus resíduos, lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista, e também os produtos eletroeletrônicos e seus componentes. Quem fabrica, quem importa, quem distribui e quem comercializa esses produtos estão sujeitos aí a implementar sistemas de logística reversa. Após o uso pelo consumidor, volta. Para quem? O fabricante, importador, distribuidor, comerciante, para dar destinação. Uma destinação final ambientalmente adequada. Pode ser reutilizar, reciclar, aproveitar em outro setor produtivo, fazer o tratamento. Isso é logística reversa. Esse instrumento tão importante. Aí você pode dizer, Fabiano, mas são tão somente esses produtos? Não, é possível ampliar. Esses produtos que eu relacionei, eles são obrigatórios, esse rol é obrigatório, mas esse rol não é taxativo. Ele pode ser ampliado. Por exemplo, em embalagens que nós temos aí também, garrafas PET, de vidro, pode ser implementado? Você pode ter acordo setorial, pode ter uma determinação governamental, que pode, né, de acordo com o impacto desses produtos no meio ambiente, para a saúde humana, ampliar a logística reversa. Ele é perfeitamente possível a sua ampliação. Quem fabrica, quem importa, quem distribui, quem comercializa, esses produtos deve estruturar. E o nosso papel? Você pode perguntar, nós consumidores, o nosso papel é acondicionar corretamente esses produtos sujeitos à logística reversa e entregar nos sistemas. Se tem coleta seletiva na cidade, mais fácil ainda. Tem um momento oportuno, um local oportuno, né, para você fazer a entrega desses produtos que estão sujeitos à logística reversa. Para encerrar nossa aula, a gente tem um quiz final, para poder aqui, então, você aí verificar os seus conhecimentos. Vem comigo. Quanto à ordem de prioridade a ser observada nas políticas de gestão e de gerenciamento de resíduos sólidos, a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos é o objetivo maior da Política Nacional de Resíduos Sólidos. B.
A ordem de prioridade é reciclagem, não geração. E, por fim, o uso como fonte de energia. C. A ordem de prioridade se inicia com a tentativa de não geração e segue com a redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. E, por fim, letra D. A ordem de prioridade é reciclar, reutilizar e, se for possível, não gerar. Qual é a alternativa correta? Vamos a ela? Letra C. Então, a ordem de prioridade é não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Então, fica aí o meu abraço e o meu agradecimento a você. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail pra gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou reveja as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.